Oiê, vamos falar de Quincas Borba? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouco mais sobre como que a gente consegue ler e até digerir um pouco melhor o que a gente tem da obra de Quincas Borba, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre um dos elementos mais importantes do que a gente tem de qualquer obra, mas eu acho que especificamente de Machado de Assis, a gente precisa muito prestar atenção em um elemento muito importante chamado narrador. O que vai acontecer é que o narrador, ele, dentro da sua história, que é a narração, a narrativa, vai ser um elemento que a gente vai ter por quem vai se contar a história. Por muitas vezes, quando a gente vê teatro ou quando a gente vê a poesia, eles não vão ter de fato um narrador. Nós temos, por exemplo, o eu lírico na poesia, que é um elemento que vai ser mais ou menos parecido com o narrador, e aqui a gente vai ter também no teatro alguns elementos entre parênteses que vão ser o que vai ter com os comandos para a gente poder saber o que vai se acontecer com a história. Mas o narrador, ele tem muita diferença na narrativa. E o que vai acontecer é que, geralmente, o Machado de Assis, ele vai pegar um projeto literário que é tentar fazer com que as pessoas que estão acostumadas a ler o mesmo tipo de obra sejam colocadas no bolso e taxadas como tontas. Então, para quem leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, viu que o narrador era bem agressivo. Ele falava que o leitor era bobo, que o problema da narração era, inclusive, o próprio leitor, e várias vezes influenciava fazendo com que insultasse o próprio leitor. O que vamos ter de mudança para Quincas Borba é que a gente vai ter que, inicialmente, que ele é escrito periodicamente como forma de folhetim para uma revista, e aí depois a gente vai ter que, depois de passado um ano, ele vai fazer uma revisão em cima de Quincas Borba e depois vai fazer a obra como a gente conhece ela hoje em dia. A gente vai ter algumas diferenças, então a gente vai perceber primeiro, então, como que a gente pode lidar com esse narrador. A primeira coisa que a gente vai entender é que ele é um narrador heterodiegético. Essa classificação que a gente vai dizer quando a gente está falando que o narrador, que ele é distante do que a gente vai ter do universo da narração. Então a gente percebe que ele não é uma personagem ou ele participa daquele universo, mas ele participa exclusivamente, como a gente tem nessa história, para a gente poder entender o que vai acontecer com os nossos personagens e inclusive com os focos que ele vai tendo. Muitas das vezes ele não vai seguir uma personagem principal, ele segue aquele universo, ele tem uma noção de caleidoscópio, como se fosse, ele consegue focar no que está acontecendo com o Rubião e depois ele passa para poder falar da Sofia, sem problema nenhum, porque ele tem esse domínio, mas não é porque ele está focando apenas a trajetória de uma das personagens. Outra coisa que vai acontecer é que ele é um narrador onisciente intruso. Quando a gente fala de onisciência, a gente quer dizer que o narrador ele tem acesso às informações. A gente vai perceber que muitas das vezes não é que ele não tem acesso porque ele não conhece. Muitas das vezes a gente vai ter acesso a pensamentos do Rubião e pensamentos da Sofia, só que algumas das vezes ele não fala exatamente o que as personagens estão pensando, porque parte da trama e parte do que tem na narração faz com que fique com graça e que fique com charme para a gente não ter esse acesso completo. Então não é porque ele não tem acesso, ele não fala pra gente, que ele não sabe o que está acontecendo. O narrador ele tem muita consciência do que está acontecendo com os personagens, inclusive muitas das vezes ele vai colocar pequenos comentários fazendo essa intrusão, que é uma coisa muito machadiana, que é o que a gente pode chamar de digressão. O narrador machadiano, ou o que a gente tem na digressão machadiana, é a gente se afastar do que está acontecendo com a história e aí colocar ou os seus próprios comentários, ou se não, colocar uma história que não tem nada a ver do que está acontecendo com a narrativa. Dentro de Quincas Borba, a gente tem desde o que está acontecendo, não com as personagens, como por exemplo, a conversa que tem entre o mendigo e a lua, mas também até mesmo com conversas do que a gente tem do próprio narrador escrevendo e falando. A gente vai ver que ele tem uma certa noção muito boa de que quando ele vai narrando essa história, ele tem uma intenção e ele tá chegando até esse ponto por um grande motivo, porque ele tem consciência do seu papel. O narrador que tem dentro de Quincas Borba, ele tem consciência de que ele é um narrador e que, inclusive, existem leitores que estão acompanhando sua história. Não só ele tem noção do que tem esses leitores lendo a sua história, como ele primeiro vai falar que se você fez um favor, você leu a obra anterior a Quincas Borba, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, para poder lembrar da personagem chamada Quincas Borba, que dá título ao livro. Talvez dê título o cachorro, né, com o nome Quincas Borba, ou se não o filósofo, ou os dois, ou até uma outra metáfora que no último capítulo ele vai falar
que vai saber se é realmente essa mesma metáfora que ele queria ser apresentado. A partir daí, ele consegue colocar falando que o leitor está perguntando sobre algumas coisas, ou até mesmo que o leitor está pensando ou esqueceu de algum outro fato, e inclusive especificando até mesmo as leitoras quando tem o que a Sofia está pensando. Então, a gente vê que esse narrador, ele tem consciência de ser narrador, é porque ele tem noção do que o papel dele é de contar uma história, mas também de que tem pessoas lendo a sua história e até mesmo as reações possíveis que cada um poderia ter. E tanto é que ele tem tanta essa consciência que a gente vai para a parte do sarcasmo e da ironia. O sarcasmo e a ironia, muitas das vezes, muitos alunos ficam preocupados por não poder identificar. A gente precisa entender que sarcasmo e ironia é quando a gente tem um comentário ou uma reação que ela não se encaixa com o que a gente esperaria do que acontece. Muitas das histórias do Machado de Assis, a gente precisa entender que não é porque aquilo nunca poderia acontecer, mas é que, dada a situação, a gente acha que aquilo é um absurdo. Muito das histórias do Machado de Assis, a gente tem que o absurdo é normal e o normal é absurdo. Então a gente vai perceber que muito se depende do quê? De quando está acontecendo, o que está acontecendo e com quem está acontecendo. Por exemplo, uma das cenas mais emblemáticas que existem na obra é quando o próprio Rubião vai levar a Sofia para passear e ele compara ela com a lua. E ele tenta puxar ela, ela se sente muito amedrontada. Só que o que acontece? A mesma cena acontece depois com o Carlos Maria. Só que o que vai rolar? Ela não se fica tão aterrorizada quanto ela ficou com o Rubião, porque o jeito foi diferente, a pessoa foi diferente. Não é porque o que aconteceu, mas é o como aconteceu. Então o sarcasmo e a ironia nascem de como alguma coisa acontece e não o que acontece. Então a gente vai perceber que muitas das vezes o que o narrador está tentando brincar com sarcasmo e com ironia é porque você precisa prestar atenção de por que ele está contando aquilo daquela forma. Ele poderia contar a história inteira de uma forma muito simples, que é, teve um cara, ganhou na Mega Sena, e depois perdeu o dinheiro. Essa é a grande história do Quincas Borba, mas o Quincas Borba é o como acontece, não o que acontece. As histórias do Machado de Assis são muito simples, mas o que tem da grande graça do narrador do Quincas Borba é, ele tem noção, a história é muito simples, a história não tem muitos segredos, tanto é que ele não guarda segredos da gente, ele não guarda o que aconteceu com a personagem, quando vai acontecer com uma personagem, qual que é o fim da personagem, até porque mesmo ele vai tecendo alguns comentários de tipo, essa personagem parece que vai ficar pra tia, e ela fica pra titia. Essa personagem parece que vai perder a grana, e ela realmente perde a grana. Então a história não é complicada, mas é o como ele vai contando essa história que vai engrandecendo e que vai tornando ele um narrador tão interessante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, o como a gente pode ter um pouco mais do narrador que a gente tem de Quincas Borba, até mesmo para você poder conseguir ler de uma forma melhor e até absorver mais informações de uma forma mais fácil. Inclusive, se tem alguma outra coisa que você quer que eu fale sobre Quincas Borba, ou até mesmo que você queira que eu explique sobre outros narradores de outras obras, escreve aqui nos comentários por gentileza. E vale lembrar que meu curso de literatura também está disponível no link aqui embaixo, ou senão você pode também escanear esse código QR para poder pagar pelo valor de R$40 pelo curso completo. Eu falo não somente também de obras como períodos literários, e que inclusive se você não gostou do curso, não era exatamente o que você queria, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso completo. E claro que toda essa coisa que eu tô falando do narrador de Machado de Assis ou narrador de Quincas Borba é muito interessante, mas também pode ser que talvez você precise saber de outras coisas sobre Quincas Borba, como por exemplo, o que acontece na obra. Tem esse vídeo que eu faço uma explicação a respeito de capítulo por capítulo, mais ou menos num conjunto de capítulos, porque são muitos capítulos de Quincas Borba, para você poder entender o que acontece nessa história. Mas caso você queira até já entendeu a história, já entendeu um pouco do narrador, você queira saber sobre perguntas possíveis da obra, tem esse vídeo que eu falo sobre 5 possíveis perguntas que um vestibular ou até mesmo seu professor em uma prova do livro poderia perguntar sobre Quincas Borba. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!